Beleza, então, né? Vamos... Vou tentar falar o nome do diretor 3 vezes para ver se eu consigo. Olha, não... Ele vai virar Beetlejuice. Eu pensei assim, falei assim, olha, pra falar os nomes da maioria deles já vai ser difícil, hein? Não, mas olha o nome do cara, é Radu Mihail Leanu. Peraí. Radu Mihail Leanu. Agora vai, hein? Assim vocês já vão aprendendo a falar esta língua, né? Que não dá nem pra definir qual, porque é entre África, não é? No futuro eu vou só chamar de diretor. Só o diretor. O cinema é o conglomerado das outras artes. O cinema é literatura, mas é dramaturgia também, mas é música também, mas é pintura também. Não tem nenhum meio de expressão ou qualquer arte no mundo que consiga te colocar tão rapidamente em contato com outra cultura quanto o cinema. Filme nenhum é fácil, entendeu? E é por isso que é tão legal fazer. Não existe um bom e um mau filme. Existe o bom espectador e o mau espectador. Você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br. É isso aí, minha gente, estamos aqui gravando novamente, pela primeira vez, né, eu creio, aqui dentro desse formato, aqui dentro do nosso podcast. Eu tô acompanhada de mulheres, e somente mulheres, né, porque hoje eu vou falar, eu e as nossas amigas aqui, de um filme chamado A Fonte das Mulheres, cara. Eu tô aqui na companhia da querida Tata. E aí, Tata, tudo bem? Olá, ouvintes. Nossa, eu nem acredito, eu tô no Masmorra Cast, gente. Vocês não têm noção, a Angélica quase me batizou no podcast, tem noção disso? Pois é, né? Ainda lembro desse dia e tal, né? Foi com carinho, né? Eu lembro. Foi com muito carinho, ternura, assim. Na verdade, eu sou batizada no podcast por Angélica Pérez. Olha que lindo. Estou muito feliz. Foi naquele projeto da gente lá, o Mulherada Cast, né? E tal, né? Sim, que pena que ele não foi mais, né? Tipo, acabou em 2009, eu acho, né? Sim, pois é, cara. E você é da onde, Tata? Se o pessoal quiser te procurar. Então, eu sou a Tata Poa, do Na Calçada Podcast, viu? Depois desses anos todos eu tenho um podcast. Bom. Sim, um podcast que sou eu e o Thiago Iório. Um podcast que fala sobre cotidiano e viagens também. Eu tô aqui muito bem acompanhada também pela querida Ira. Tudo bem contigo, Ira? Olá, Angélica. Olá, ouvintes. Que moral. Gente, como diz a Tata, isso vai pra minha história também. Gravando no Masmorra Cast. Vocês estão me deixando muito acanhada, vocês não têm noção. É verdade. Tu começou esse negócio, mulher. Poxa, obrigada pelas honras. E você, Ira, da onde que você é, querida? Então, meus queridos, eu vim lá do Mundo Freak, do Freak Zone Podcast, lá onde a gente também conversamos sobre cultura bizarra, diferente, esquisita. Também venho do Pussycast, onde lá nós tratamos de assuntos femininos, sobre relacionamentos, sexo, tabus e tudo mais. Vocês podem me encontrar lá, nesses 2 podcasts, ou no Twitter, se for só pra bater papo mesmo. A gente fala e ouve todo mundo. Beleza, então.
aqui, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre o filme A Fonte das Mulheres, né? Que é um filme de 2011. O filme, ele recebeu indicação para Palma de Ouro lá em Festival de Cannes, né? E é de um diretor assim com um nominho invocado, assim, é Radu Mihailianu. Olha, até que foi de primeira. Oh, foi de primeira. Saiu, hein? Pois é, e se a gente for juntar aqui uma referência, ele tem um filme muito legal também chamado O Trem da Vida, que é um filme de 98, e mais recente, agora em 2009, ele tem O Concerto. Os dois filmes são filmes de temáticas, vamos colocar assim, um pouco pesadas, né? Os assuntos são sérios, mas ele sempre aborda com humor, com leveza, e isso daí é uma vantagem grande do diretor. Eu acho que, inclusive, não sei se vocês concordam, em A Fonte das Mulheres, ele também aborda com uma certa leveza um assunto tão, né, forte, né? Eu acho que ele alcança várias polêmicas e vários assuntos que ainda são tabus, não só naquela cultura, como até inserida na nossa sutilmente. Uhum. Ou veladamente, eu diria. Exato. Olha, falou muito bem. Então, eu senti também essa leveza. Não tive oportunidade ainda de assistir esses outros dois filmes que ele tem. Mas eu acredito também que ele é uma forma... É dramático, sim, é dramático pela história, pelo enredo em si. Mas ele tem pontos de... não diria alívio cômico, mas pontos de sutileza, assim. Uhum. Então é muito interessante o jeito que ele aborda. Fazia tempo que eu não via filmes, entre aspas, cabeça. Ele é aquele drama, mas não é aquele filme chato. Ele te prende, ele te insere na história, ele chama a nossa atenção para outros assuntos que não sejam nós mesmos. Olha, muito legal, né? Até ia citar, apesar dele ter uma fotografia que às vezes pode ser parada, vamos dizer assim, por ser aquela cor pálida, areia, assim, tem essa cor meio... desértica, né? Exato, desértica, que não te chama muita atenção. Às vezes tu acha, esse filme vai me cansar pela metade, sabe? Mas não é isso que acontece, porque o enredo te pega. Eu queria comentar rapidamente assim uma sinopse do filme. É claro que a gente vai pontuar, assim, vamos comentar mais pra frente as cenas que nós achamos mais interessantes e tal. Mas falando assim da sinopse em si, A Fonte das Mulheres é uma história numa aldeia, tá, fictícia ali na África. Assim, África, assim, mas já pro lado do Oriente Médio, né, e tal, África, né? Seria África setentrional? É África Árabe, né, que o pessoal chama, né? E África tal. Branca. Isso, então. A África Branca ficou muito... Então, mas tudo bem, vamos lá. Então, a história, vamos colocar assim, o drama do filme porque as mulheres que são responsáveis para buscar a água, né? Só que a água é no alto de uma montanha, numa fonte, e é um serviço somente delas. Só que o que acontece? Na história, essas mulheres, como é uma tradição muito antiga, parece que secular, as mulheres, elas, é claro, tem os acidentes, elas vão perdendo os filhos e tal, mais pra frente vai ter até um diálogo bem legal sobre isso, os vários filhos que elas vão perdendo por causa desse trabalho de buscar água, que virou um trabalho delas e tal, e até que uma dessas mulheres, no caso, não é nenhuma mulher que é ali da região, é uma mulher que ela é de fora, ela se casou com um homem da região, e ela resolve peitar, né, esses costumes aí de saco cheio, né, e vai angariando outras mulheres para isso, no que elas vão fazer o que elas chamam de a greve do amor, né, mas toda a contenda girará em torno disso, né, o que essas mulheres vão sofrer para conseguir que esses homens sejam responsáveis para pegar a água e tal, né? E elas vão sofrer toda sorte de abuso, violência, perseguição. Gira muito em torno disso, especificamente. Ele é um plot bem simples, Sim. mas que ele vai tratar de vários assuntos em anexo junto desse plot, né? Exatamente. E é engraçado, eu achei legal que a Tata até comentou, ela falou que veladamente esse problema ainda existe, isso é óbvio, né? É que eu não quero nem levar o podcast para esse lado assim, meio feminista, senão o pessoal fica, pô, vocês são um monte de feminista, queimadora de sutiã.
Ai, Jesus, não. Isso não. Não, nós não somos. Mas nós estamos... Quero que vocês imaginem a gente ali, que nem as protagonistas do filme, num riacho, lá estamos lavando roupa e começando, batendo a roupa na pedra. Nossa. Joga a roupa aí, joga o sabão aí, Tata, joga o sabão. Ai, não, vamos lá, eu ainda quero a máquina de lavar. Eu luto pela máquina de lavar. Ai, caramba. Pior que eu tô lutando, eu não tenho máquina de lavar em casa. Mas a água é encanada. A água encanada, graças a Deus. Ai, caramba. Vocês sofreram, assim, o choque cultural, né? Porque nós somos mulheres da cidade, né? Nós somos mulheres independentes que trabalham e tal. Todas nós, né? Se você falar, vivemos sozinhas, né? Não é nem com os pais, né? É isso? Confere? Nós três, sim, né? Então, ou seja, pra gente isso dá um choque, né? Ou pelo menos, por enquanto, já conferiu, né? Pois é, cara, e você vê assim um costume cultural tão diferente. As famílias, a moça ela vai morar com o marido e os pais e a família e a Vila do Chaves, né? É impressionante o negócio. Todos juntos, comem juntos inclusive, né? Até as refeições são feitas juntas num prato gigante, né? Isso eu achei muito estranho, mas é porque eu não conhecia isso. Eu também não sabia que eles comiam todos de um mesmo prato. Assim. E ainda, né? Eu até entenderia se fosse numa outra época, numa outra década, mas ainda, mesmo sendo uma vila retirada, mesmo sendo uma vila ainda que não tenha nada de conforto da cidade grande, mas algumas coisas, elas estão muito retrô. Então, não, tem sim, tem campainha, o cara não disse? Tem campainha? Não, tinha campainha, tinha celular, mas mesmo assim eles estavam comendo no mesmo prato, e não eram 2, 3, eram 10 pessoas. Tinha campainha, mas não tinha eletricidade. Como? Oi? Né, não tinha, o governo, tem uma parte que eles falam assim, né? A gente tá até se antecedendo, mas tinha uma parte que ele vai reivindicar a água, aí o cara lá, o funcionário público, né? Ele fala, pô, você já tem, a gente já gastou maior dinheiro, já colocamos poste, campainha, só que não tem eletricidade. O que nós temos assim no início do filme? Eu vou puxar a primeira cena, mas vocês podem ficar à vontade de puxar todas as posteriores e tal, chamar pra alguma coisa que chamou a atenção, que vocês gostariam de falar. A gente vai ter, como eu falei, a subida, né, vai ter aquele foco nos pés delas, né, elas subindo com muito sacrifício, né, as pedras e tal, elas chegando lá, e na descida as mulheres descendo com aqueles baldes gigantes, né, que amparados por uma madeira, né, uma espécie de suporte, né, uma delas cai, né, e grávida, né, e o contraponto da cena da grávida que está sangrando é de uma criança nascendo, né, e eles festejando que é um menino, né. Não é uma mulher que tá nesse mundo pra sofrer, né? E aí, o que vocês acharam, assim? O comecinho do filme, assim, esse contraponto legal. O que eu gostei foi da sutileza com que ele tratou o aborto, entre aspas, espontâneo, né? É espontâneo e não é. Mas, enfim. Porque ele não mostra, vamos dizer assim, ele começa quando ela cai, todo mundo fica pasmo. Tipo, já sabiam que ia acontecer, porque se fossem... Agora, tipo, ok, caiu, normalmente as grávidas, se acontece alguma coisa, cai, levanta, vamos no médico ver se não aconteceu nada. Mas parece que elas já sabiam que sempre acontecia aquilo. Sim. Só pelo rosto das outras mulheres que, ok, ela caiu, já deu merda, sabe? E daí, quando você tem a certeza, é quando simplesmente uma simples gota de sangue escorre pela perna, daí tu falou, ok, entendemos tudo, sabe? Uhum. É sutil. E só pelo semblante dos personagens, antes de aparecer essa gota de sangue, a gente já sabia que algo já tinha acontecido. O que ele me chamou a atenção foi que, mesmo com tudo isso que acontece, né, como a Tata falou, mesmo com não só o contraponto, né, que a primeira cena está falando sobre morte e vida, né, mas elas estavam tão acostumadas a perder crianças, a perder os bebês, indo buscar água, que para as demais que não estavam no momento em que ela caiu e perdeu, não precisava ser notado. Elas não precisavam ter importância. Elas estavam mais contentes. Claro que eu entendo, sim, a vida, nascimento, né? Mas não estou colocando isso em questão, né?
Mas a questão que era tão comum perder bebês lá em cima que foi mais um. Exatamente. Não, mas foi o que desencadeou, né? Tudo que vai acontecer no filme, né? Porque eu tenho uma provocação pra vocês. Vocês repararam que é o seguinte, a comemoração foi mais forte, né? Porque tem toda aquela cantoria, Alá seja abençoado e tal, eu trouxe a vida e tal, as mulheres trazem a vida. Depois a Leila, né? Que o nome da protagonista principal é Leila, ela tenta na cantoria também, ela traz um canto triste, né? Falando de morte, de perda e tal. E elas não aceitam, né? Elas combatem aquilo. Exatamente. Né? Vocês acham assim que aquela celebração toda foi porque nasceu um menino? Se fosse uma menina, acho que não teria essa celebração toda. Vocês? Não dá para entender se essa celebração é devido por não ser menina, porque não vai sofrer, ou porque para aquela cultura o fato de ser menino já é uma honra. Sim, também. Eu acho que os dois, na verdade. Porque o primeiro filho, todo mundo espera que seja homem, né? Principalmente lá naquela cultura até hoje. Então já era uma comemoração em prol disso. E para as mulheres que estavam acostumadas a perder os bebês, para ela é melhor que seja um menino do que uma menina que vai continuar sofrendo tudo isso. Até que durante o filme, uma das amigas dela fala que não quer ter meninas por isso. Sim. É verdade. Pra não continuar servindo, né? Isso. E que ela porque mulher serve, porque eles dizem lá, porque mulher só serve para servir a casa e a bênção de ser um menino ter nascido. Como a gente não tem esse contraponto visual entre o que é uma festa de nascer um menino e uma festa de nascer uma menina, eu também acredito que isso seja uma festa maior por ter sido menino. Eu também, cara. Eu senti isso, assim, que foi uma festa mais, tipo assim, caramba, nasceu um menino, ele não vai passar pelo que nós mulheres passamos, né? Porque um detalhe na história é que essas cantorias, elas são feitas pelas mulheres, né? A gente só vai ter só um ponto no filme que a gente vai ver os homens cantando e dentro de um sentido, assim, vamos colocar bem ambíguo, né? Que é mentiroso, né? E tal, né? Cara, então, porque eu acho uma cena muito legal que eu gostaria de puxar e chamar vocês para a discussão também, que é a cena na casa de banhos, cara, que a gente é apresentado para melhor personagem que esse filme tem, né? Sim, muito. É muito foda. Ela é foda, meu. Então, ela é chamada de a velha fuzil, né? A velha espingarda, né? Porque as palavras dela são balas, né? Ela atira, né, com as palavras dela e fere as pessoas, né? Ela é sensacional, cara. Ela é aquela... seria... No masculino seria o coronel. Aquela que dá a palavra final, que decide a vida de todo mundo. A sua família, a dos vizinhos, a dos empregados, é aquela que todo mundo... A sábia. É verdade, sim, literalmente cara. A sábia. Literalmente. Outro bebê morreu na montanha. Leila, aqui não é lugar para se falar disso. É sim, é claro que é. Não é a primeira vez que isso acontece. E ninguém faz nada, principalmente os homens. Leila, deixa isso pra lá, por favor. Você só diz isso porque é estéril. É mentira. Leila também perdeu um filho na montanha. Não sou a única. Yasmina, Rashida não dizem nada. Mofida, vocês também eram párias e agora nos chamam de estéreis. Se Deus me der uma filha, ela não vai passar por isso. Cala a boca, estrangeira. Os homens devem nos trazer água, como em outras aldeias. A água serve para a casa. É a mulher que deve buscar. É assim desde o início dos tempos. É a nossa tradição. E não é você que vai mudar isso, Leila. Antes, os homens trabalhavam nos campos e iam para a guerra. Hoje, a maioria está nas cidades. E o que os outros fazem? Eles dormem, tomam chá ou jogam cartas no bar. Eles podem trazer água. O meu marido dobrou de peso. Indo buscar água, vai criar músculos. Faça criar você, eu lhe ensino. Eu teria prazer em fazer o seu criar músculos. Sentem! Velho fuzil, não se meta nisso. Fátima, já ouvimos o bastante. Você fala demais. Sente-se. Leila não é uma estrangeira. Ela casou com o seu filho. Vocês a receberam em sua casa. Nós a acolhemos em nossa aldeia. Um dia um francês me perguntou:
quais foram os momentos mais felizes da sua vida. E eu respondi, até os meus 14 anos. Todas sabem por quê. Quando eu tinha 14 anos, fizeram-me casar. Eu conheci na noite de núpcias, não antes, e como vocês todas, eu só o vi na manhã seguinte, quando ele abriu as persianas. À noite eu não o vi, estava escuro. Ele só me violentou. Eu que achava que o marido sentava na cama ao lado da esposa e segurava a mão dela, e que era gostoso. Ele tinha 40 anos e já tinha 2 filhos. Um de 10 e o outro de 11. A mãe deles tinha morrido após uma longa doença 6 meses antes. Aos 14 anos, eu me tornei mãe de crianças da minha idade. Depois, dei à luz 19 vezes. 12 morreram, 2 dos quais na montanha perto da fonte. Você, Mofida, deu à luz 12 vezes. 5 bebês morreram. Você, 8 vezes. 3 bebês mortos. Você, Yasmina, 6 vezes, não é? 3 bebês mortos. É a tradição. Estamos acostumadas. Metade das crianças que tivemos morre. Por muito tempo, fui tratada como um pária. Meu marido queria me repudiar e dizendo que eu era estéril. Hoje tenho 7 filhos. Todos bem de saúde, graças a Deus. Então, como eu poderia ter sido feliz depois dos 14 anos? Quando? Leila tem razão. Ela vem de longe, é verdade, do sul. O vento do deserto deu a ela coragem de soprar enquanto nós prendemos a respiração. Os homens têm que trazer a água. E como vai convencê-los? Me diga. Vamos fazer greve. Greve de amor. Sim. Por que não? Vamos fazer greve de amor. O relato dela é um relato mais forte, mais angustiante possível, né? Porque ela chega e fala assim, olha, eu perdi 14 filhos. 14 filhos. Tipo assim, eu tenho só 3 ou 4, os outros todos morreram. Nas minhas idas em busca de água. Entendeu? Ou seja, a tradição é uma tradição que os caras não quebram de maneira nenhuma e ela faz um montão de criança é quase que um contraceptivo. A porra da fonte, porque as mulheres sobem e perdem os filhos, cara, no processo. Exatamente, é o único jeito de ter menos gente na aldeia. Eu acho que parece até um... Que é uma aldeia que, além de tudo, é uma aldeia que não é só porque a água tá longe, mas é uma aldeia que passa fome porque a seca dura 15 anos. Né? Sim, então, realmente, acho que essa história do contraceptivo é interessante, porque uma aldeia que está em seca há 15 anos, que não tem não é uma aldeia que tenha agricultura, porque é impossível. Não é uma aldeia que fabrique nada. Tipo, verdade. O que eles têm pra comer? Sem perspectiva e com esse monte de filho. Pois é, cara. Só que pelo que eu entendi no filme, elas não veem a fonte como um método contraceptivo. Sim, né? não, mas essa puxada é interessante. Exatamente, né? Ela nos faz pensar sobre isso, mas nós, hoje, no nosso tempo, na nossa realidade e na nossa cultura, né? Exato. Não, até porque é injustificável, né? Imagina só, então você vamos pegar todas as mulheres da vida e fazer elas engravidarem loucamente, né? E perder todos os filhos, metade dos filhos ou mais que a metade, pra poder manter a vila com poucos habitantes, né? Pra poder ter comida pra todo mundo. Não, mas eles vivem há 14 anos com a seca, né? Então eles já estão há muito tempo já sofrendo com a seca e tal. E essa velha aí, o relato dela é um relato chocante, né? Ela fala que uma vez perguntaram pra ela, né? Porque um detalhe que a gente não colocou, mas essa aldeia delas, eles recebem turistas, né? Existe um dinheiro ali para turismo que vai parar nas mãos, né? De quem é os líderes ali que não retornam esse dinheiro em benefícios, né? Para a vila, né? Fala que um francês perguntou para ela qual foi a última vez que ela foi feliz.
E ela fala, a última vez que foi feliz na vida foi aos 14 anos. Ou seja, ela conta que ela teve que casar aos 14 com um cara mais velho, que já tinha 2 filhos da idade dela, e passou a vida inteira engravidando e perdendo filhos. Então ele trabalhando feito cão. Ela conta, se não me engano é ela que diz que ela teve engravidou 19 vezes. Eu acho que é ela que diz que engravidou 19 vezes e metade morreu. E outra coisa também que ela dá ênfase, não é só o fato de ter vários filhos, ela também fala do sonho de toda mulher, do marido que ela espera. Que todas as mulheres esperam um príncipe encantado. E quando ela casou, que foi escolhido pela família, ela conheceu o marido no dia seguinte, após a primeira noite deles. Então ela diz, eu não vi nem a cara dele, porque ele só chegou à noite, praticamente estuprou ela. Ele só me violentou, ela disse. Isso, exato. Ela falou, e ela, assim, a emoção que ela passa, esses detalhes, a forma com que ela delata ali no meio daquelas mulheres, porque ela tá jogando na cara de todo mundo o que todas já passaram, o que todas sentem, mas que ninguém tem coragem de falar. Ela aponta para as mulheres e fala, você teve 8 gestações, quantos filhos você tem? 1. Você, quantas vezes engravidou? 10. Você. Ou seja, todas elas passam por isso, entendeu? E esse costume aí é um costume que, mais pra frente é até explicado, que é porque os homens guerreavam, né? O que acontece? Os homens guerreavam, né? Agora, nessa atualidade, onde está acontecendo essa história, os homens não guerreiam mais, eles também não trabalham porque é uma carestia de trabalho, né, e tal, e eles só ficam sentados conversando e tal, e tomando chá. E pela seca, eles também não têm o que plantar, então eles também não plantam. Tipo, oi? É verdade, não, então, interessante que tem os dois lados da história, né, tem a tradição, né, ligada ali ao islamismo, né, ao fanatismo religioso, que o diretor também, ele não coloca vilão dentro dessa história, ele só mostra os lados, né, sem querer julgar, né, os lados, né? Exato. Então, mas tem o fanatismo, tem tudo assim contra elas. E ela conta a história dela na casa de banhos, e a sogra da Leila, né, que ela mora na casa da sogra com a família, cara, ela, na hora, ela tenta impedir, né, que a Leila consiga isso daí, né? Ela fala, você é estéril, né? Você não pode ter filhos, porque ela não conseguiu mais engravidar, né? Depois que ela perdeu, que ela já perdeu um filho também, a Leila, né? Ou seja, ela também foi vítima dessa ida à fonte, né? A contenda dessas mulheres, entre elas, que eu sempre achei uma coisa um pouco dolorosa, não sei vocês assim, mas tem mulheres machistas, né? Isso que é interessante, né? Elas não são feministas, elas são machistas. Elas apoiam o costume assim tradicional e tal, e elas por medo, porque mais pra frente a gente vai saber que vai ter violência, por medo e tudo, elas falam, eu não vou fazer o que você tá falando, entendeu? Porque se a gente fizer a greve do sexo, que a Leila sugere, nós vamos sofrer toda espécie de violência e tal, a gente não sabe o que vai acontecer com eles, porque já não tem lá muito o que fazer, eles só tem que jogar carta e tomar chá. O que eles ficam fazendo para isso, né? Exatamente, só jogar carta, tomar chá e comer elas. Joga carta, tomar chá e comer elas. Engravidar e fazer elas perder, né? Com cada fonte. Então, aí, eu nem diria que elas são tão machistas assim, né? Eu acho que elas são tão tradicionalistas ao extremo, né? Como você falou, elas têm tanto medo de quebrar essa tradição, do que possa acontecer quebrando essa tradição, que elas preferem apoiar os homens. Elas preferem... como é que eu vou explicar? Elas são tementes ao Alcorão, vamos dizer assim. Só que a leitura que os homens fazem do Alcorão. A interpretação que eles passam, né? Exato. Perfeito. É verdade. Cara, e um personagem que a gente não citou, mas é um personagem muito interessante, e ele eu acho que ele é o fio condutor de toda a história. É o marido da Leila, né? Que ele é um querido! Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é o professor, né, da vila, né, e tal, e ele apoia ela totalmente, integralmente. É muito legal isso daí. Ele mesmo com receio do que possa acontecer a ela, né, e sugerindo para ela, né, vai ter uma passagem que elas vão se apresentar para os turistas, é uma passagem muito engraçada, porque os turistas não entendem nada que elas estão cantando, né? Sim. Aí o que acontece? Só que as letras do que elas estão cantando esses homens são todos preguiçosos, nós somos uns burros de carga e tal, e dançando e cantando e sorrindo. Os turistas não sabem, né? E é aquela provocação para os maridos que estão todos lá sentados de cara feia batendo palma, né?
Sim, e é quando elas falam, é por isso que a gente vai fazer greve de amor, greve de amor. E daí todo mundo, ok. É verdade. Vamos tentar contextualizar uma coisa que todo mundo já comentou e é verdade. A história, a greve do sexo é baseado naquela comédia grega, né, da Lisístrata, né, e tal, que é uma peça do Aristófanes, né, que é a mesma coisa, só que é com os atenienses, espartanos que lutam e tal, as mulheres já estão de saco cheio, resolvem fazer uma greve também de sexo até acabar essa guerra deles, né, e tal, e eles voltarem pra casa, né. Mas eu não li a peça toda, nem nada, mas de qualquer maneira é uma relação direta, assim, quando fala em guerra do sexo, você coloca no Google, a primeira coisa é a Lisístrata do Aristófanes, né? As contendas aí que vão acontecendo na vila, o primeiro choque, assim, né? Porque quando elas declaram e resolvem, através, óbvio, dessa senhora aí, que é a... Qual é o nome? A velha do... Fuzil. Fuzil. Boca de fuzil, né? Boca de fuzil. Então ela apoia, ela fala pras mulheres no rio, ela fala, vocês precisam deixar de ser umas galinhas chocas e tal, e as mulheres acabam aceitando a ideia da greve, né, e tal. Depois disso vão acontecer as violências, né, aí sim começa a ter uma violência, não é como eu posso, explícita e tal, mas dá pra perceber, por exemplo, que uma delas é violentada. Sim. E tal, né? Ele tampa, né, a boca dela e tudo e violenta ela. Olha o que eu vou fazer aqui pra sua greve do sexo, né? Sim, e daí depois, esse é um momento que depois a velha fuzil novamente fala, não, mas a gente tem greve, vamos dizer assim, pela frente e por trás. Não tem essa. Ai, mas como é que eu vou dizer que não posso, que ele não pode me tocar se ele dorme do meu lado, não sei o quê. Daí ela dá estratégias de como não furar a greve. É ótima. Isso foi sensacional. Ela é maravilhosa. Não, coloquem os filhos pra dormir no meio. Fala que um deles tá doente, que não pode. Coloca pimenta, ótimo, né? Coloca a calça com um monte de faixa pra ele não conseguir. Sensacional, porque ela diz, você fala pro seu marido que você não vai participar da greve. Exato. Né? Pra não entrar em conflito com ele, pra não apanhar, pra não brigar e pra nada dessas coisas. Mas ela dá essas dicas pra que ele não chegue perto dela. E depois mostra a cena. Ela não colocou só um filho, ela colocou 3 filhos entre eles. Ele pega, levanta de noite e vai embora. Vai andar no meio da rua, porque não aguenta ficar ali. Todos os homens estão na rua, né? Tá todo mundo... Ninguém consegue dormir. É ótimo aquilo. Cara, então eu acho que esses são os momentos assim que o filme ele tem uma certa leveza e tal, né? Que acaba indo pro lado do humor, né? Tem uma hora que a Leila ela ganha o livro As Mil e Uma Noites do Marido, né? Ele é demais, né? Ele fala pra ela. Ele fala é uma história de sexo, de morte e tal, né? Que é sensacional. Já li algumas coisas das Mil e Uma Noites. Cara, ela lê pras mulheres, né? Que ela é uma das poucas mulheres que sabe ler porque ele ensinou pra ela, né? Ele ensinou a ler e ela também faz a leitura de carta e escreve cartas lá pra amiga dela, né? Sim, ela é a única que sabe ler e escrever, né? Única mulher. Até porque quando ele, como professor da aldeia, ele tenta levar as meninas pra escola e tenta passar pros pais, principalmente pras mães machistas, que não é pra ir buscar as meninas antes do horário. Porque isso também acontece muito. Não, menina não precisa estudar. Nossa, é verdade, né? Ele vai falar com o líder espiritual lá, né? Exato. Daí o líder tenta falar pra ele que não, mas isso é uma tradição de muitos anos. Como assim? Você vai querer que ela estude? Daí ela vai estudar e vai querer que ela vai saber que ela tem direitos. Daí ela vai querer, além da água encanada, vai querer a máquina de lavar. E daí vai querer luz e você vai gastar muito mais com ela. Não, e vai daqui a pouco bom aquilo. Telefone. Daqui a pouco vai querer ter um podcast. E vão querer ficar batendo papo e vão querer comandar o mundo.
É muito bom aquilo, porque daí elas não vão ter roupa pra lavar. Daí elas vão querer um telefone e vão ficar no telefone o tempo inteiro. Não, e uma coisa engraçada que a história tem também, que eu não consegui deixar de reparar, é que eles ficam vendo novela mexicana. Você já viu? Sim, todas as citações são de novela mexicana. Ai, eu tinha, sei que lá, Esmeralda, eu tinha um amor eterno. Te quero, mi amor. Agora eu não sei onde é que eles conseguem ver essa novela mexicana, mas parece que deve ter alguma casa numa vila próxima, né? E todo mundo se reúne, né? Exatamente, é uma coisa bem anos 40, quando começou a TV, anos 50, né? Tipo, todo mundo reunido numa casa só, que é a única casa que tem televisão, sabe? É verdade. É muito isso. Tu lembra que tu comentou, eu queria até que tu citasse aí, sobre a parada do celular e da velha, achei sensacional. Ai, gente, uma coisa que me chamou muita atenção do filme, porque eu não fui atrás de ler toda a sinopse do filme pra saber que ano se passava, nem nada disso. Uhum. Então, quando eu comecei a ver, eu achei que era um filme de época. Sim, parece um filme de época, mas ele não é um filme de época. Ele não é um filme datado. Ele é um filme atual, sim, numa comunidade remota. Então, mas até você ver os indícios de modernidade, você acha que ele é antigo. E esses indícios começam a aparecer e tu começa a falar assim, como assim? O que é isso? De onde surgiu? É erro de continuidade? O que é isso? E daqui a pouco me aparece a mulher, a velha fuzil, falando com o filho ao celular em cima de um jegue. Essa foi pelas boa. Montanhas. Tipo assim, andando em cima de um jegue pelas montanhas pra pegar sinal do celular. E aí ela vai... Aquilo é ótimo. E ela vai falando com o filho. Deixa eu só te interromper só um minuto. Eu morri de inveja, sabe por quê? Porque às vezes, nem aqui na cidade, o nosso celular funciona tão bem quanto o dela lá naquele fim de mundo. Mas a melhor parte é quando o sinal passa, cai a ligação. E ela fica... como é que é? Amaldiçoando o jegue. Amaldiçoando o jegue, porque o jegue andou demais e fez ela perder a conexão. Que a Lati amaldiçoou e eu tava falando com meu filho e tal, e o sinal caiu, né? Se você fizer isso de novo, eu vou te matar, alguma coisa assim. Gente, é maravilhoso essa parte. A fotografia da cena é bonita também, né? Porque na hora que ela fala alô, dá aquele eco, alô, né? E a câmera se afasta e a gente vê toda a cadeia de montanhas, né? Ela metida no meio daquele nada, né? Pra pegar um sinal de celular. É muito legal, cara. Eu achei muito bem trabalhado as cenas do filme exatamente por esses detalhes. Por não ter nada, porque a fotografia é só deserto. Exato. É uma vila no meio do deserto. Só que aquilo que eles colocaram de maior destaque ficou lindo. Tanto na hora que ela tá no jegue, quanto depois aparece o caixeiro viajante, que nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco, mas quando ele aparece também é a mesma visão, né? A mesma cena, mostrando as montanhas, porque a fonte só aparece no começo, depois ela vai aparecer muito pouco e não tem detalhes. O que eu também achei muito legal, o começo da fonte. É muito curioso, assim, o filme, essa mistura, né, de épocas. Tem uma hora que a Leila também recebe uma ligação da mãe, né, e tal, e o celular fica pendurado no varal. E tal, não, e é só no sinal. Meio do varal. Não pode tirar do meio do varal. É muito legal, aqueles modelos bem antigos, assim, os primeiros modelos, eu acho, né, de celular, né? Na verdade, aquele lá, fiquei olhando, eu não lembro agora se era um Sony Ericsson, se não me engano, mas é da mesma época do nosso finado 5125 da Nokia. Tá? É da mesma época, só que era um Sony Ericsson. O filme tem várias contendas, né, e tal, e a Leila começa a ser chamada de feiticeira, né, começa inclusive a mexer com, tipo assim, a irmã do marido, né, ela parece que ela tava com um casamento marcado, desmarca um casamento, a mulher quer matar ela, né,
maldita, sua maldita feiticeira, você fez eu perder minha oportunidade de casamento, né, e tal. E eu achei muito bonito uma coisa que a velha Fuzil fala também, isso já na parte da Casa dos Banhos e tal, que ela fala assim, várias formigas podem devorar um leão, né, mas quem que vai ser a primeira formiga? Não é verdade? A Leila é essa primeira formiga, né? Que ela começa a falar, vamos fazer isso, gente, pô, pra tentar modificar o nosso cotidiano, né? Muito Exato. E isso é uma coisa que tu chamou agora, é o quanto elas, vamos dizer assim, xingam as outras como feiticeiras se não fazem alguma coisa dentro do script, vamos dizer assim. Deve ser uma ofensa regional, né? Sei lá. Tipo, em vez de xingar, sua puta, não, sua feiticeira. Porque tu tá enfeitiçada ou enfeitiçando alguém pra fazer a coisa errada. Acho que é meio por aí, né? Vai ter o forasteiro que chega na cidade, tem as partes das cartas, né, que são bem bonitas, né, que aquela amiga dela que ela fica escrevendo cartinhas, ela vai entregar as cartas pro um vendedor, caixeiro, viajante, sei lá qual que é o... Correio. O cara é uma mistura de tudo com mais um pouco, né, e ela sempre dá um beijo nele e sai correndo, né, toda alegre, né. É um dos personagens mais divertidos do filme, é essa menininha apaixonada aí, né. Eu acho que essa personagem, além de ser o personagem divertido, digamos que se tivesse um segundo filme, seria ela. Sim. Eu acho que ela é a maior coadjuvante de destaque do filme. Mesmo tendo o marido da Leila, a velha Fuzil, entre outros, mas eu acho que ela tem uma história à parte. A Leila faz a mulher forte que apareceu pra mudar. Sim. Essa amiga dela, eu vejo ela como a amiga que já faz parte desse mundo novo. Exato. Apesar dela estar morando ali, dela respeitar a tradição, dela viver... Ela ser mais nova. Ou seja, ela nem ter saído pelo jeito. Exato. Os ideais dela já estão bem diferentes do que prega a cultura daquela vila. Ela já tem uma outra visão, ela já tem um outro desejo, tanto é que mesmo antes dela descobrir que o amor dela, né, já está casado, enquanto ela está apaixonada, fazendo planos, os planos dela são bem diferentes do que aquelas mulheres têm planos ali. Exatamente. Sim. Ela já pensava em método contraceptivo. Ela já falava que eles queriam ter 2 filhos apenas, que eles queriam construir uma família juntos, que ela queria educar a filha dela. Que ela queria viajar. Exato. O melhor. Ela assim, não, a gente só vai ter 2 filhos pra gente poder viajar. Como se ter 2 filhos fosse, né, esse bolinho. Mas pra quem tem 19, né? É verdade, nossa, é verdade. É verdade, cara, é muito legal. Esse personagem aí, que é a amiga que a Leila fica escrevendo nas cartas, é o personagem de fechamento, né, da história, né? De que resolve tomar um outro rumo, né, cara? É muito, muito legal mesmo. Eu gostei demais também dessa atriz e achei que ela atuou maravilhosamente. Sim, a menina é muito boa mesmo. Também gostei dela. E esse personagem que entra na história aí, que é o jornalista, que ele é um pesquisador, ele é uma espécie de entomologista, mas só de insetos bem pequenininhos, ele fala. Como é que é? Infinitamente pequenos. Ai, cara, quando ele entra, a vila fica em alvoroço, né? Porque os homens falam, pô, elas vão contar, né, pra ele o que tá acontecendo, né? E tal, né? E eles ficam morrendo de medo, né? E os homens todos, e no final de contas ele foi lá porque ele queria ver a Leila, né? Ele é um ex-amor, né? Uma mágoa antiga. Cara, e todo mundo falando que ele é mó gatinho, vocês acharam ele gatinho? Não, gato era aquele marido da Leila. Ai, nem fala. Realmente. A cena que ele protagoniza com ela no final é uma das cenas mais lindas de sexo que eu já vi no mundo. Olha, gente, eu já gostei de todas as cenas com eles. Desde o começo, quando ele coloca o apoio total. É muito quando eles vão conversar e ele fala, você está certa e eu te apoio porque você está certa. Não, e é um apoio, isso que é o mais legal. Ele não apoia só por apoiar o que ela tá fazendo. Ele apoia mesmo sofrendo as consequências. Sim, porque acredita nela e acredita no ideal dela. Exatamente, ele sofre as consequências também não tendo sexo com ela. E também da comunidade por ele ser o marido de quem é. Isso, eles ficam falando, pô, se você não dá jeito na sua mulher, a gente vai dar, né? Ficam brigando com ele, né, cara? Se tu não bater na tua mulher, eu vou bater. Então, tipo... Não, tem momentos que ela tá abraçada com ele, os dois estão deitados e não dormir, e ela tá escutando o irmão dele bater
na esposa, né? Quebrar o pau. Olha, apanha aqui, sua sem vergonha, que você tá em greve, né? Você tá em greve, você vai apanhar, então, né? Ela chorava muito, né? Escutando isso, né? Olha, eu vou te falar, a mulher teve uma força, cara, olha, uma presença de espírito impressionante, que ela viu todo mundo sofrer, ela sofrendo também, e ela não, né? Mas se manteve firme. Exatamente, mas eu acho que o maior esteio dela ainda foi ele. Ah, certeza. Porque se ele não apoiasse como apoiava, eu acho que ela tinha sucumbido. É verdade, Sim, não. E porque ele era um cara letrado, né? Um professor, ou seja, o filme também mostrando que a pessoa se informar, a pessoa abrir a cabeça, estudar e tal, é o caminho pra tolerância, né? Já percebeu? Exato. Sim, e ela tinha o apoio de todos os lados dele. O apoio como marido, porque ele amava. A maioria das casadas casaram porque os pais venderam. Casaram porque é da cultura fazer isso, né? Isso. E ela não, ele a amava. Depois, por ele ser, além de ser letrado, de universitário, ele viveu fora. Então ele conheceu a cultura moderna deles, conheceu que as coisas estão diferentes. E conheceu o jeito que ela estava acostumada, né? Porque conheceu lá fora. Ele foi buscá-la, né? É. Verdade. Não, a mãe dele fala pra ele assim, a maldição é o amor, você casou por amor, olha o que dá casar por amor. Exatamente, agora tá você sofrendo, toda a comunidade sofrendo. Cara, é muito legal. O personagem dele é muito legal mesmo, cara. Depende muito de dois personagens, né? O desfecho do filme é da velha, né? A velha que, tipo assim, peita as mulheres e fala, ó, mudem, caramba, tenham coragem pra mudar. E ele que apoiou incondicionalmente ela, cara. Com certeza, com certeza. Muito legal. O jornalista, então, esse cara, ele é um personagem assim que a gente não sabe nada dele no começo e a gente acha estranho, né? Quando ele pede pra encontrar com ela e ela sai correndo, né? A gente só vai saber mais pra frente, né? Por que mas ali já deu a letrinha, né? Ali deu muita letrinha. Tipo, conhece já. E o marido dela tenta falar com ele, fala, pô, você não pode ajudar as mulheres, não, a você divulgar, já que você escreve para um jornal, você escreve uma matéria e fala o que está acontecendo. Aí ele fala, não, eu só estudo insetos. Só insetos infinitamente pequenos. E o marido contrapõe, né? Ele fala assim, pô, quer dizer que você só estuda coisas extremamente pequenas e uma coisa grande como essa, importante, você não quer, né? Publicar, né? Uma coisa que chamou minha atenção, talvez de vocês também, aqueles fardos enormes que elas ficavam de espinhos. De espinhos, depois a gente vai saber pra que é isso, né? Que foi utilizado. Mas é sensacional. Eu falei, caraca, eu acho que eu não conseguia carregar um troço daquele. Impressionante. Não, gente, Mas é que assim, elas já estão acostumadas com esse fazer trabalho pesado. Isso. Não só o trabalho da casa, mas eu acredito que quando eles estavam fora em guerra, a sobrevivência era com elas, né? Além do trabalho em si de cuidar da casa, o trabalho mais simples, até o trabalho mais pesado ficou com elas também. Sim, com certeza. É verdade, cara. Elas, burros de carga, né? Elas colocam muito na música isso, né? Nós somos burros de carga, né? E tal, né? Elas ficam cantando isso, né? Agora, gente, já que você tinha puxado a aba, deixa eu perguntar pra vocês, né? Que a gente não entrou aqui, não nos aprofundamos, sobre a personagem da Fátima, a sogra da Leila. Essa personagem. Cara, ela é uma personagem que... Não, eu lembro do sogro, né? Porque o sogro, o marido da Fátima, fica conversando muito com ela e adora ela, né? Ele respeita, adora a menina e tudo. Aí, depois ela fica sabendo que a sogra também não queria casar, né? Ela era apaixonada por outro moleque e tal, e ficou uma semana sem comer e tal. E olha só, ela passou por tudo isso, sofreu tudo isso, e ela também não apoiou de jeito nenhum. Ela totalmente... Mas né? Eu acho que ela não apoiou... Tem o quê? Ela não apoiou porque é sogra. Porque é sogra que ela não apoiou. Eu sei que não é, mas... Sogra é uma praga em qualquer cultura. Né? Eu não entendi se o caso dela foi pelo tradicionalismo. Eu não entendi se é porque ela é sogra mesmo, como diz a Tata, se é porque ela faz questão de ser a chata. Porque... brincando ou não, no decorrer do filme, ela deixou bem claro que ela não gostava da Leila por causa do filho. Exato. Perfeito. Não, ela acha que a Leila roubou, né, tudo dela, né, marido, né, entre aspas, porque o marido adorava a Leila, né, o costume, tudo. A Leila era tudo contra, ela queria preservar aquele cotidiano, né, e acabou.
Não, e até o momento que ela contradiz, ok, se eu roubei o seu marido e o seu filho, pois é, o outro filho, o Mohammed, não. Porque o Mohammed era o que era totalmente dentro da cultura, o que bate na mulher, o que faz tudo que a mãe queria, né? Sim, é verdade, né? E tal, o marido dela, pelo jeito, era o xodó, né? Da mamãe, e ela roubou o xodó, né? Pra quê, né? Exato. Tal, né? Mas, na verdade, o marido da Fátima, o sogro da Leila, ele seria o marido da Leila, só que mais velho, né? Nota-se o porquê da educação do marido da Leila. Eu esqueci o nome dele agora, Sami. O Sami. Ele tinha a mesma visão, tanto é que ele era um sábio da família. A esposa dele, a Fátima, que ia mais contra ele, mais a favor do tradicionalismo do que ele. Ele era um sábio que dava direção. Tanto é que ele apoiou o filho quando o filho descobriu que a esposa já tinha sido apaixonada por outra. Isso. E ele orientou o filho, não a repudie, não conte pra ninguém. Novamente o jornalista dentro da história, né? Esse cara, ele era um cara que era prometido em casamento pra Leila, na cidade natal dela. E como ela era uma mulher pobre, é claro, ele acabou casando com outra. Só que antes disso ele acabou transando com ela, né? Ou seja, ele tirou a virgindade dela e casou com outra mulher. E ela mentiu, ela fala que foi costurada, gente. Isso foi muito bizarro quando eu escutei isso. Ela falou assim, eu não quis te mentir pra você. Você acha que eu queria mentir pra você, eu ser costurada e tudo? Eu fiquei, como? Peraí, como assim? Costurada? Tipo, tal, né? Oi? Você fica, né? Você para um instante e pensa, caramba, né? Ela conta a verdade pra ele acaba brigando com ela e tudo, né? É trágico isso daí, né? O cara, ou seja, no fundo, ele também um pouco preso às tradições, né? Por mais... Era isso que eu ia comentar agora, porque quando ela comenta isso, que ela não era mais virgem, que ela foi costurada, ele fica maluco. Quer dizer possesso, que diz, pra mim... vou te repudiar. Então, sei lá, ainda acho que fala, né? Fala que ela, tipo, é mulher da vida, que absurdo. Ou seja, volta às origens. Ele é letrado, ele apoia ela nas outras reivindicações, mas nisso ele ainda é apegado. Mas será que ele também não falou isso da raiva por causa do ciúme? Também. De tanto amor que ele sentia por ela. Ele tenta matar o cara, né? Essa cena é muito hilária. É muito novela mexicana essa cena, né? Muito novela mexicana. Você vai me matar, mas eu vou falar a verdade pra você agora, João Roberto. Não, e com a faquinha? Não, você vai me matar ou você vai cortar o pão? Ai, cara. Não, e aquela faquinha que não dá nem um punhalzinho, né? Cara. Não, eu acho que, na minha opinião, assim, essa parte assim, cara, tem um ponto alto, não sei se vocês curtiram, que é quando o líder religioso lá, ele vai chamar as mulheres pra conversar, e aí a Leila coloca em prática todo o ensinamento, né, o que o marido ensinou, porque o marido falou, olha, você leia aqui a palavra, porque eles vão te chamar pra conversar e tal, e ela rebate tudo, né, cara? Ela fala assim, a interpretação que vocês fazem das palavras, é que tá errônea, entendeu? Vocês só pegam sua parte mais machista, né, mais desigual, e não mostram a parte onde o profeta lá, ele escreveu sobre igualdade. E também, é lícito um marido bater na sua mulher, mas os golpes não podem ser violentos. Allah sabe o que ele pede ao marido. A punição deve ser de caráter educativo e afetuoso, a imagem do pai que bate em seu filho, ou então do professor que bate no aluno. Como vocês chegaram a esse ponto? Velha fuzil, eu a julgava responsável, sábia e sensata. Sua ação irracional desestabiliza as crianças e desonra nossa aldeia. Sou o guardião da ordem, do respeito à lei, ao Alcorão. Lembro a vocês os seus deveres de mulher e também nossas tradições. Os homens da aldeia, liderados pelo sheik, têm uma solução radical. Repudiar todas vocês e trazer outras mulheres. Parem essa greve, voltem para casa e esta noite abram seus corações e braços para seus maridos e tudo será esquecido. Ou o filho diz que você está em jihad contra os homens. Ele escolheu o caminho de Allah e você deveria dar o exemplo. Em jihad contra os homens?
Nossa jihad é contra nós mesmas, nossa condição, a injustiça, para melhorarmos. Mas o que é o Islã? E a sabedoria santa do profeta? Que Allah o abençoe. O que é a religião? É a feliz comunhão com Allah? O Islã nos dá regras de vida em comunidade, respeito e amor. E sacia nossa sede de espiritualidade. Ele nos eleva todos os homens e mulheres. Todo o resto é apenas interpretação. Desvio da escritura. Por interesses pessoais. Vamos começar do início. O Altíssimo disse, em nome de Allah, o Misericordioso, todos vocês temam o Senhor, que os criou de um único ser e dele criou sua esposa, e que de ambos criou vários homens e mulheres. O hadith narrado por Al-Tirmidhi. As mulheres são as irmãs dos homens. O profeta, bendito seja ele, quis os homens e as mulheres iguais. Iguais, imame. Não homens superiores dando ordens e decidindo. E mulheres inferiores obedecendo e procriando. Iguais, não mulheres apanhando. Sim, eu leio imame e não apenas o Alcorão. Sim, eu penso e sei que isso irrita muitos homens da aldeia. Por que não teríamos o direito de ler, escrever, pensar, interpretar? Alcorão 58:11. Deus exaltará aqueles que tiverem acreditado e recebido o saber. Quem não quer que as mulheres sejam exaltadas por Deus? Elas não são muçulmanas assim como os homens? Mami, a seca atinge nossas terras e nossos corações. É o único problema. A terra fértil somos nós. Nós damos a vida. Por que não deveríamos decidir nosso futuro como os homens? Os homens devem trazer água à aldeia. Tão brilhante ela, o cara fica, né, olhando pra ela. Mas o que eu mais gostei é o anterior. Como a gente já citou que o Sami sempre apoiou ela, foi ele que abriu os olhos dela. Olha, qualquer hora o imame vai te chamar. É melhor tu saber como se defender. Tá aqui o Alcorão, vamos ler essa parte, por quê? Isso foi muito interessante. Ele alertou ela, eles vão te chamar e vão falar que é culpa do Alcorão. Então tu vai ler as partes que diz que não é. E eu vou te ensinar onde estão, sabe? Isso é o mais... Isso foi foda, foi muito foda. Foi foda. Pra mim, assim, foi uma das cenas mais lindas quando elas sentaram com... Nossa, linda. Foi lindo. E assim, a cena pra mim foi tão forte que quando elas começaram a falar e ela começou a apontar no Alcorão e com o apoio das mulheres, né, porque ela sabia ler, mas as mulheres vivem isso, né, porque eram mais velhas, e você vê no semblante, na interpretação do ator, como ele estava recebendo essas informações delas. Sim. Naquele momento ele não precisou dizer uma palavra. Exato. A gente viu o quanto ele mudou depois de ter conversado com elas. Exatamente. Tipo, tinha uma expressão de abismado não é a palavra, mas... Não, eu acho que ele estava satisfeito. Isso. Exatamente, satisfeito. Feliz, satisfeito por elas saberem da leitura, da escritura. E também um pouco assim, ok, elas sabem da escritura e elas estão tendo a própria interpretação. Isso é bom, tipo... Ficou feliz, mas também, será que eu fico tão feliz assim? E daí elas foram cativando ainda mais ele. É muito legal, né? A cena dele, a surpresa, né? Ele fica com ar de surpresa. Não, a sequência também é sensacional, que ele chega em casa, aí a mulher pergunta pra ele... Sim, você colocou essas mulheres no lugar? Ele vira pra mulher e fala assim, pô, de vez em quando eu fico achando que você não é mulher, pô, você só fica defendendo os homens desse jeito aí. Muito bom, muito bom. E foi muito legal quando os homens intimaram ele também, né? Você conversou com elas? Sim. Elas vão parar com a greve de sexo? Vão. Sim. Mas quando eu não sei. Quando acabar a seca, né? Ele fala. Quando acabar a seca, ou seja, fudeu, né? Ou seja, se vocês não fizerem nada, eu também não tô fazendo. Se virem. Uma cena também mais pra frente que eu acho muito curiosa, assim, que é a parte que ele acaba ficando mais calmo, né? Ele vai falar com o jornalista, olha, vamos fazer assim, vamos combinar. Se você quer saber mais sobre esse assunto de verdade, você vai numa cidade vizinha que vai ter a festa da colheita, nessa cidade aí, né? Aí o que acontece? O cara, o que vai acontecer lá? Não, você vai lá, esteja lá,
e presencie. Aí você fala, pô, o que vai rolar, né? Tá na cara que elas vão lá, Sim. você já pensa isso, né? Só que acaba vazando essa informação, né? Aí o que eles fazem, né? Vazando não, né? A mulher conta, a mulher apanha e conta. Conta, né? De tanto apanhar, né? É verdade, coitada, a mulher apanha pra caramba e conta. Aí elas falam assim, nós vamos dar um jeito e tal. E a gente já vê umas mulheres de burca, né? Nesse caso de burca, já completa, né? Totalmente Sim. coberta. E eles contratam uns bandoleiros lá, uns criminosos, e pegam elas todas assim, levam pra uma caverna. E aí dá aquele corte pra festa, a própria festa da colheita. E é uma multidão de gente, e tá todos aqueles maridos, eu fiquei tão puta. Eles assim, nosso suor, nós estamos aqui celebrando o nosso suor da nossa fronte, porque a gente trabalha pra caramba, nós temos uma colheita muito farta. Não, só que não. Só que não, note, né, no final, né? Hashtag note. Exatamente. Aí eles estão lá com aquela cara de haha, né? A gente conseguiu. Não, e dançando, né? Que é a primeira vez, literalmente, que a gente vê eles dançando e cantando. E, sério, essas cantorias são que chamam mais atenção. Então, elas são informativas e divertidas. Isso é muito legal. Isso, né? Nunca é uma cantoria, só quando eles estão um ar de denúncia, né? Que aí fica um tom mais triste, né? Uma voz solitária cantando. Mas quando é a parte assim, até a parte que até acho que até mesmo, né? Acho que denúncia tem dos dois tipos. Denúncia alegre e tem uma denúncia triste, né? A deles, eles estão lá na maior cara de pau falando que eles trabalham demais, eles têm o orgulho de mostrar o suor da fronte deles. E aí entra aquele monte de mulheres, aquele véu gigante, né? Lindas. É lindo. Essa cena é linda, gente, é de cair no queixo mesmo. Elas entram com um véu inteiriço cobrindo todas elas, né? E elas dançando e cantando e tocando aquele instrumento, aquele tambor. E aí elas começam a falar tamborim, né? Mostrando a mentira deles, né? Elas falam assim, olha, isso é mentira, na nossa cidade nós passamos fome, nós estamos em greve de sexo, e tudo isso dentro da própria música, né? E tal, com muita música, aquele ar desafiador, né? Elas batendo palma na frente deles, né? E eles cada vez murchando, né? Se pudesse sumir. Não, e todo mundo da festa batendo palma e achando o máximo, e meio que rindo deles. E eles tendo que bater palma junto, porque eu acho que, né? Não, e a gente nem comentou, mas é uma cena curiosa também, né? Porque a gente vê que elas ficam colhendo aqueles espinhos, e isso antes dessa festa, né, da colheita. Isso. Elas fazem uma fonte toda de espinhos, né, cara? Com um escrito assim, né? Esses espinhos é o coração de vocês, né? O coração de vocês está seco, né? E espinhoso, né? E com ódio e tal. E fazem um protesto mudo, né? Na frente deles, né, cara? Olha, o filme é muito curioso, cara. Muito curioso. Sim, e nada piegas. Ele é sensacional, maravilhoso, meu. É um filme pra tocar a gente de todas as formas, pra fazer as pessoas pensarem de todas as formas, meu. Ele mostra uma outra cultura, ele tira a gente do nosso cotidiano e nos faz pensar que isso ainda existe. Como a gente comentou, ele parece ser, a princípio, parece ser temporal, né? Atemporal. E depois você vai ver que não é. Que ele retrata hoje e que dirá em outras localizações, até mesmo aqui no nosso Brasil, né? É verdade. Exatamente. Não. Se a gente puder colocar uma referência atual, né? E tal, pô, atualmente, agora, hein, aqui, na data que está sendo gravado esse podcast, as mulheres togolesas, né, que elas estão fazendo greve de sexo para poder mobilizar os parceiros para rebelião, né, contra a política do país, né? Atualmente, gente, foda isso, entendeu? Agora, porque já no passado desse país houve greve de sexo, e quando há greve de sexo, os homens se mobilizam. Entendeu? Porque, né, eles querem mudar. Não, peraí, eu vou chegar em casa, não vou ter, então vamos lá lutar, vamos fazer alguma coisa. Não, e essas referências não só pela greve de sexo, mas as referências do abuso de poder do homem dentro de casa, de bater na mulher. Isso a gente tem, não precisa nem ir muito longe. Classe média, classe alta estão aí, tem homem batendo em mulher. É verdade. É independente da classe. Independente do lugar no mundo. É um pensamento retrógrado que tá em qualquer lugar. Esse é o problema. A gente é totalmente fora de situações e culturas de outras localidades. Até aqui no próprio Brasil, cara. Eu tenho certeza que tem locais aqui que tem um outro regime, tem um outro jeito de relações familiares que a gente não tem nem noção.
Do coronelismo que não foi abandonado. Sim, verdade. Quer dizer que é muito curioso, né, você ver. E é uma história que, assim, que tinha tudo pra dar errado nesse filme, assim, porque é uma história conhecida, né, pô, peraí, de novo, Guerra dos Sexos, né, e tal, greve de sexo, e a mulher sofrendo e tal. E tinha tudo pra cair pra pieguice, o filme não caiu. Exato. Em momento nenhum pra pieguice e tal. Isso é muito legal, cara. Isso é muita competência na batuta do diretor, viu, cara? Muito, muito legal. Excelente trabalho. Então, aí a gente fica sabendo que aquelas pessoas que foram presas eram um monte de jovens. De moleques, né? Vocês viram? Era tudo Sim, era tipo os muito filhos bom. Adolescentes delas. Pegadinha do malandro, né? Haha, quando os caras vão ver, né? Que voltam na caverna, né? Os bandidos. Era tudo molecada, né? Indo pro final mesmo, realmente, do filme, o jornalista resolve, depois de ver essa apresentação, né? E tal, com essa afronta, literalmente. Isso, né? Essa afronta, essa coragem, né? Que é lindo, né? Delas, né? Porque, pô, vocês sabem, a mulher tá ali cantando, pode chegar em casa e arrebentar ela até a morte, se vacilar. Exato. Não é verdade? Já que as palavras lá do profeta permitem, né, que o homem bata na mulher, né? E tal, mas não arrebente a mulher, né? Diz que é só bater como se fosse um pai batendo no filho, né? É só uma correção, né? É de educação, exatamente. Pois é. Então, mas aí o que acontece? A coragem delas, esse fato dele acabar aceitando, né? Porque ele voltou pra vila porque ele queria ficar com a Leila de novo. Só que ela já apaixonada pelo marido, não queria saber dele. Ele acaba aceitando essa situação e escreve o bendito artigo, né? Que é o que vai finalmente trazer, né? Aí vem toda aquela politicagem, né? Uhum. Mas isso daí vai finalmente a repercussão desse artigo e o medo que os líderes do país têm de que isso comece a se proliferar em várias localidades. Sim, que a mulherada toda se mobilize e não faça sexo com ninguém e queiram as coisas. Exatamente, não. Publicou o artigo num dia, no outro dia eles já estão lá na vila. Não, a gente vai fazer essa fonte aí urgente e tal. Mas precisamos que vocês nos ajudem, ou seja, botar os homens pra trabalhar. Finalmente, né? Eles tinham que trabalhar. Não mostra, mas é isso que dá a entender. Quando ela recebe a notícia, é muito bonito, porque vai ter uma cena muito bonita deles tornarem a fazer amor, né? Uhum. E muito carinhosamente, se tocando e se olhando nos olhos, né? Isso é muito bonito, gente. Não é nada... É um erotismo muito interessante. Não é nada... Não é nada vulgar. Vulgar, exatamente. Não, nem um pouco. E daí tu fica pensando naquelas histórias que ela tava lendo das 1001 Noites. Fica tudo meio ambientado, assim. É tão bonito. A fotografia dessa cena é muito bonita. Sim, a luz muito bonita. Nossa. Porque daí que tu percebe que ele tem um olho mega claro. Sim, né? Ele tem um olho muito claro, ela tem uma pele muito sedosa, né? Muito brilhante, né? Aqueles cabelos. Ela é muito linda também, a gente não falou da aparência, né? As mulheres são lindas. Sabe quem eu achei linda também? Cada ruga, gente, velha... Fuzil, isso? Eu achei ela linda, cada ruguinha dela, o sorriso dela. Gente, eu gosto de aparências interessantes, assim. Entendeu? Não pasteurizadas, entendeu? E essas pessoas os olhos todas marcados, são né? Isso, são olhos bem marcados. Que a Fátima, a sogra dela, ela é um personagem sensacional. Você vê na expressão dela o tipo de papel que ela tá fazendo ali, o personagem dela. Exatamente por isso, porque ela não está mascarada. As rugas dela mostram o sofrimento que ela teve e a dureza para manter isso. Sim. Né? Eu sofri, mas eu sou forte. É verdade, sim, é um personagem que mesmo assim secura, né, porque ela já tá seca, né, já tá árida e tal, parece que é incapaz de sorrir, né, a Fátima, né, a sogra, ela ainda é interessante, né, naquela força que ela tem, né, de prosseguir, né, também são todos personagens fortes, né, porque a realidade deles é terrível, né. Mas uma das passagens que mostra também o quanto a velha Fuzil é forte, impetuosa e desafiadora dos homens é com o próprio filho. Sim, é verdade. Que é o momento que ele
acho que não tava falando com ela, alguma coisa assim, não tava olhando pra ela enquanto ela falava com ele. Não, ele tava junto com os líderes da vila, tentando pegar o lugar do líder espiritual, né? Com do dinheiro, imame. né? Ele tava de sacanagem, né? Independente da tradição da vila, independente do que eles estavam lutando, do que elas estavam lutando, e eles brigando, ele tava ali pra se dar bem. Ele tava ali pra ganhar dinheiro. E quando ela descobre que ele tá ali por isso, é muito interessante, porque ela manda ele levantar e dar um tapão na cara dele. E fala, é muito bom. E fala assim, porque você vai olhar pra sua mãe, porque eu coloquei essa barba no teu rosto. Isso, não, porque eles querem obrigar elas a usarem véus, né? Exato. Ele abaixa a cabeça, não diz um mãe, mesmo sendo mulher, mas é a mãe, ele fica quieto e tem que engolir em seco. Exatamente. Não, a mulher é uma mulher forte, cara. Essa daí era uma figura que, olha, não dá pra bater de frente não, cara. Francamente, não dá pra bater de frente. É a mesma coisa que bater de frente com vó, filha. Não, e imagina uma avó brava, entendeu? Se posicionar na tua frente, né? É sensacional. Eu adorei o personagem, achei lindo o personagem. Mesmo assim, tipo assim, me fez ter vontade de ver outros filmes da atriz. Só pra ver se ela consegue impor esse respeito, entendeu? Que ela colocou no filme. E o filme termina assim, de uma maneira bonita, interessante. A gente vê que a vida voltou à vila, né? A água voltou à vila e a vida também voltou, né? Por sua vez, né? Os animais estão se alimentando, tem agora flores. Vocês estão falando em final. Que mulher é aquela que se levanta cantando nesse final? Sim, nossa. Linda, linda. Mas maravilhosa. Só uma coisinha antes do final da Mulher Maravilhosa. Retomando um pensamento que eu tive, porque a fonte agora tá no meio da aldeia, basicamente. Tá no meio da aldeia, mas tem uma sutil passagem que o diretor faz, que quando mostra que essa fonte tá no meio da aldeia, o que acontece? É a mulher indo lá pegar água. Ah, sim, é verdade. Não, então, o cotidiano delas não vai mudar, né? O cotidiano não mudou. Mudou a distância que a água está. Mas o que elas têm que fazer continua mesmo. É a mesma coisa. E nessa mesma cena, nesse mesmo quadro, os homens continuando sentados, bebendo chá no bar. Exatamente. Não, vai precisar de uma outra formiguinha aí, quem sabe, pra mudar mais alguma coisa, né? E tal, né? Deixa em aberto aí o que pode acontecer pra essas mulheres. Até a própria cantoria delas, né? Que elas começam a cantar, que é um canto assim meio de brincalhão, né? Não façam conosco o que nós fizemos com vocês, né? A guerra do sexo, né? Exato. A guerra de sexo. E olha, vai trocar a criança que tá suja, algo assim do gênero. Não recordo exatamente, mas algo assim. E aí até que se levanta essa mulher linda aí que a Ira falou, que é... Que final de filme, viu, cara? Que final de filme. O final me arrepiou, vou te dizer. Perfeito, gente. هو قادره وقاوي الرجل غايب حضر الرجل. Linda, ela cantando, ó, eu assisti dublado, eu não consegui assistir legendado, então eu não consegui acompanhar a legenda das músicas, né, dos cantos delas. Sim. Mas esse final foi tão impressionante, essa mulher maravilhosa levantou de tal forma, interpretando a música, que é como se você soubesse cada palavra que ela estava falando. É verdade. Sim, não. Claro que a cena do filme ajuda, porque ela se levantou para cantar, e aí mostrou a amiga dela que estava indo embora viajar, falando de finais, mas falando de conquista. Sabe? Foi muito lindo esse final, foi fechar com chave de ouro. É que assim, a dublagem ficou legal, na minha opinião, eu gostei da dublagem, mas se você quiser compreender o filme na íntegra, tem que ser com legendas, porque as cantorias, né, que todas elas têm significado legal, elas estão nas legendas, né? E eu fiz a junção das duas coisas, porque eu acabei assistindo dublado com legenda.
Então eu não perdi a tradução das músicas. Olha, é um recurso, legal. Você pegou o dual, né, que tem o áudio em português. Exato. Legal. Então é muito bonito esse final do filme aí. E isso daí completa com a Leila recebendo a carta dessa amiga dela, né, e tal, falando que tá indo embora da vila, porque aquele homem pra qual elas escreviam o tempo todo, a Leila sabia que ele já tinha casado e tal, só que a Leila não quis destruir os sonhos dela, né? Sim, não, isso é uma passagem... matar os sonhos dela. Isso é uma passagem importante porque ela recebe essa carta de uma guria que recém tinha aprendido a escrever porque ela ensinou. Sim, verdade. Né? Então isso é uma coisa que a gente acabou não dizendo. A Leila era a única que sabia ler e escrever? Sim, era. Mas tinha essa guria que queria mandar cartas e receber cartas do namorado, entre aspas, e acabou aprendendo a escrever também. Então foi uma passagem... muito interessante isso, ela saber dessa guria pela carta que ela mandou começando a aprender a escrever. Isso é muito legal. É muito bonito. E legal o que ela relaciona no final. Ela tem todo aquele canto muito bonito, eu não vou lembrar todos os detalhes, mas ela faz uma relação com a água que jorrava da fonte, essa água, ela sendo o amor, né? Exato. E tal, né? O amor que os homens tinham que ter por elas, o amor e respeito, o cuidado que eles deveriam ter por elas e tal, carinho e tudo. Quer dizer que quando aquela água parou de fluir, o amor também parou, né? Ao mesmo tempo, né, cara? É um final sensacional, cara. Eu fiquei de queixo caído com o final do filme. Muito, muito bonito, cara. Tata, depois de todo esse debate, depois de a gente ter assistido, ter conversado sobre a sua conclusão, você acha que a Leila, com toda a sua manifestação, com a greve do amor, ela conquistou o seu objetivo? O objetivo dela, que era que os homens fossem buscar água, com que os homens passassem a ajudar as mulheres. Esse era o objetivo dela. O objetivo inicial dela. Mas o objetivo... Mas tem uma hora que acho que é a velha fuzil que diz que enquanto não houver água na aldeia, não haverá amor. A água, ela conseguiu. Então o amor voltou. Bem ou mal, ela conseguiu atingir dos pensamentos dela. E você acha que isso fez diferença para elas e para eles? Porque, por exemplo, eu vi assim... Eu acho que fez muito mais diferença para elas. Porque daí a gente começa a pensar, agora, realmente, o que é melhor para elas? Elas não vão ter mais esse sentimento de perda, de perder os filhos, que era o que mais, acho que estava arraigado e mais intrínseco nelas, essa dor. Parece que era visível nas personagens, sabe? Essa dor de ter perdido filhos por causa dessa água. Eu acho que isso vai amenizar. E por isso a felicidade do final. Isso que eu entendo. Tá, ok, a mudança geral e de todas as mulheres terem direitos, daqui a pouco até conseguirem até votar. Não, ela não vai conseguir isso. Ela é uma agulhinha num palheirinho gigante, sabe? Mas o início de pelo menos essa mudança das mulheres não serem tão castigadas por essa vivência e por essa tradição, isso ela conseguiu. Legal. Voltando um pouquinho, perguntar pra Angélica, voltando um pouco na história do jornalista, do infinitamente pequeno, qual é o que tu pensou nessa relação do infinitamente pequeno pelo menos eu tive algumas ideias, pensando não só do inseto que ele estudava, mas toda a relação com a história de ser uma pessoa menor ou um ser menor querendo fazer coisas grandes. Essa relação também com todo o enredo só dele ter citado o infinitamente pequeno. E ele deixa bem claro, infinitamente pequeno, né? Eu acho que tá perfeito, sabe por quê? Pensei a mesma coisa, Tata. Porque elas, em certo momento, elas falam, nós só queremos ser vistas, né? Nós queremos aparecer, não é aparecer assim, é se mostrar, mas nós queremos que as pessoas nos vejam, nós existimos, né? Nós estamos aqui, né? Então é isso mesmo, eu acho que é perfeita a relação
situação. Que é aquele jornalista que ele percebeu que ele estava procurando coisas infinitamente pequenas, podendo mostrar uma coisa infinitamente grande, né? Que é a liberdade que o ser humano pode sentir, nem que seja a liberdade de você não cair numa fonte, né? E perder o teu filho, né? E sofrer aquele flagelo, né? Poxa, muito legal. Cara. Exato, e até a relação física mesmo, de ser a Leila ser pequena, ser mignon e ter aquele poder dentro dela, o poder de modificar o ambiente, que é o que os insetos fazem. Eles são pequenos, mas juntos eles podem destruir plantações inteiras. Perfeito. Não, a metáfora da formiga que devora os leões, né? Exato. Que a velha espingarda fala, né? Ela não fala assim, muitas formigas podem devorar um leão. A Leila é essa formiguinha que começa o primeiro passinho que ela dá em direção ao leão, né? Uhum. Sim. Quando ele falou essa frase, eu falei, gente, é isso. Perfeito. É uma metáfora dentro do filme, né? Pra situação delas, né? E pra própria Leila também, né? Muito legal. Ira, nós somos mulheres modernas e tal, e a gente tem um choque cultural grande quando a gente vê essas mulheres que elas aceitam essa situação, porque se você colocar no final do filme, você vai ver que foi um passo, né, como a Tata bem citou, só que essa situação ela vai persistir e tem todo aquele take de quando a água tá na vila, quem tá buscando a água é uma mulher. Então as mulheres vão continuar tendo todo o serviço pesado, essa coisa não ficou resolvida ainda. Você acha que hoje em dia você, não sei se você namora, não sei se você mora com alguém também, né? Então, mas você acha que até conversando com os amigos e vendo pelas experiências dos outros, esse cotidiano, essa realidade da mulher ser responsável pela casa e muito assim pelos maiores serviços, né? Se você colocar filhos e trabalho, né? Hoje em dia a mulher trabalha fora e tem filhos também. Isso é uma realidade que ainda existe ou você acha que isso daí já está sendo modificado aos poucos, passo a passo? Totalmente existe isso. É claro que de uma proporção diferente, né? Não dá pra gente usar a mesma medida sobre a cultura desse filme quanto a nossa aqui. A nossa que eu digo, nós aqui, por exemplo, Brasil, região sudeste. Porque se a gente for utilizar em regiões mais afastadas, mais carente financeiramente, carente de informações, pode ser que seja o mesmo nível que essas mulheres estão vivendo. Exatamente. Mas para utilizar o nosso, né, para ficar mais claro a minha opinião para os ouvintes, todo casamento, todo namoro, todo plano de casamento ainda é baseado na mulher cuidando de casa. Não estou discriminando nem desrespeitando os homens, até porque eu tenho namorado e nós também temos planos de um dia a gente casar, ter uma vida juntos. Mas a gente percebe que mesmo o homem se colocando, não, eu vou te ajudar, não, eu vou fazer isso, a responsabilidade ainda é maior para as mulheres. As mulheres hoje em dia ainda trabalham fora, elas estudam, elas podem não precisar colocar a mão na massa diretamente, mas a responsabilidade de cuidar é delas. A responsabilidade de contratar uma empregada, a responsabilidade de ter que passar para o marido como as coisas devem ser feitas, a responsabilidade de dizer como que ambos vão viver em casa, ainda eu acho, ainda é maior para as mulheres. Então ainda falta muito, né, para ter uma igualdade real. Exato, mesmo com toda essa modernidade. Eu não estou dizendo que é errado e nem estou desmerecendo. Até porque eu brinco com meu namorado, porque ele quer trabalhar em home office e eu trabalho fora. Aí eu brinco com ele, eu falo assim, quem trabalha em casa tem que cuidar da casa. É verdade. Aí ele brinca que eu vou ser a tirana, né? Igual os homens lá, que eu vou botar ele pra fazer tudo, né? Coitado, Andrei, um beijo pra você. Eu sempre mato ele de vergonha. Mas eu falo pra ele, eu falo assim, casou comigo, vai ter que ter casa, comida e roupa lavada. Eu falo, eu cheguei do trabalho, vai ter que estar casa limpa, comida pronta e cheiroso me esperando. Vamos sonhar. Olha aí. Olha a versão, olha a outra versão do filme. Na verdade é o sonho de toda mulher. A gente tenta. E por mais que eles venham fazer, mas a responsabilidade é a gente, porque a gente que tem que dar orientação para eles. Porque nós já somos, desde criança, ensinadas a isso. Os filhos homens, e a gente, reparem bem nas nossas amigas, nas nossas irmãs, nas nossas primas que têm filhos. Uhum. Elas reclamam da mesma coisa que nós, por exemplo, reclamamos ou
estamos indagando, né? Só que quando os meninos nascem, não é passada essa educação para eles. Continua a mesma coisa. E a gente diz isso porque você começa a namorar, você tem amigos homens, reparamos que eles têm os mesmos costumes que os nossos pais, os nossos avós. A medida é menor. Hoje em dia, eles já colocam a roupa dentro da máquina, por exemplo, para ajudar. Mas, mesmo assim, nós ainda não estamos educando nossos filhos para essa responsabilidade. Eu me lembro que quando eu era criança, quando eu fui educada, além da minha mãe, pelas minhas tias, a minha avó foi a senhora fuzil. Ela era coronel de casa. Eu tive uma avó brava, daquela de razão e tudo. Ela sempre falou assim, que nós temos que estar preparadas para casar, para morar sozinha, para morar com outras pessoas. De qualquer forma, a gente tem que aprender tudo. Então, ela ensinou todo mundo a fazer tudo. Exatamente. Porque na minha casa, o que minha mãe sempre me disse, e que era o que minha avó dizia, é que você tem que saber fazer para poder mandar. Perfeito. Não, pior então, que é assim, verdade, viu? Porque não adianta você não saber como, sei lá, lava uma louça e pedir pra alguém lavar, porque tu não sabe como é que é e se vai estar bom ou não. Não, e fora que a porcentagem de gente que pode ter uma empregada é muito pequena. Exato. Tá, no meu caso, assim, especificamente, eu sei fazer tudo numa casa e tal, mas é porque eu gosto da autonomia de eu saber fazer se eu precisar. Exato, exatamente. Eu sei fazer, agora gostar de fazer é outra história. Exatamente. Isso mesmo. Esse é o ponto. Quer dizer que eu tô com a sua avó, hein, Tata? Eu aprendi a fazer, eu sei, mas eu quero mandar fazer. Sonhar é bom. Poxa, mas quer dizer que... como nós mesmos nos colocamos nessa posição. É verdade, né? A gente já tem água encanada, já tem telefone, já tem tudo, né? Mas o pezinho tá na raiz lá atrás ainda. Nossa. Não consegue desapegar esse negócio. Educação, cara, vai ser diferente. Não tem jeito de um homem e de uma mulher, cara. Não tem jeito, cara. Eu nunca deixo de me chocar quando eu uma coisa simples e boba assim, o fato de as mães ensinarem as meninas a se preservarem e falarem pros meninos comerem todas. Eu nunca vou entender isso. Então, porque sério? Essa menina que ele vai comer é filha de alguém também, é irmã de alguém. Entendeu? Então eu não consigo entender por que dessa distinção, né? Sei lá, a sociedade parece que não evoluiu, né? Tá no tempo das trevas. É exatamente aquilo que a gente viu no filme. As mães continuam sendo machistas. Sim. Claro que a gente tenta minimizar, tenta melhorar, outras mais ou umas menos, mas o machismo ainda tá intrínseco. Sim, pior que tá, viu, meu? A gente vê muito pela conversa das pessoas, né? Dá pra sentir o machismo, né? Farejar de longe, né? E de homem e de mulheres, detalhe, né? De mulher também é machista. Quando é machista, parece que é mais agressivamente machista, ainda por cima. Mais do que homem que tem vergonha, né? De mostrar o machismo. Então eu quero agradecer a querida Tata Poa, que é lá do Na Calçada Podcast, que tem essa voz linda, sensual, sexy, né? Maravilhosa. Olha, por nos honrar aqui, porque você nos honrou com a sua presença, viu? Eu queria ter tido essa ideia muito antes, né? Que eu tive aquele Inception, né? Quando você vê o filme, fala, opa, tan! Obrigada, viu, Tata? Dá uma reforçada mais uma vez aonde que o pessoal pode te encontrar e o que vai encontrar, né? Também, né? Sim. Então vocês podem me encontrar seu Thiago Iório também, nosso host, né, meu querido host, no Na Calçada Podcast, no nacalçada.com. Também pelo Twitter, vocês podem entrar em contato conosco no @nacalçada. E é um podcast sobre cotidiano, com coisas contemporâneas, também sobre viagem. Estamos focando agora nessa coisa de dar dicas de viagens para as pessoas. Então, se você quer viajar, quer saber sobre alguns roteiros de viagem, por favor, estamos lá aguardando vocês. Obrigada, viu, Tata? Eu espero que nós nos falemos em breve, viu? Porque quando você dá o gostinho a primeira vez, eu quero mais.
Isso é muito bom. Muito bom. Muito obrigada, gurias, e muito bom o papo aqui, adorei. Obrigado, Tata. Eu quero agradecer também a Ira, que é a Ira Morato, né, que é lá do Pussycast, também do Freak Zone, que também tem uma belíssima voz aqui. Hoje eu tô me sentindo uma rainha, porque eu tenho uma voz super grossa e tô com duas mulheres com vozes lindas, né? Então, obrigadíssima. Tô muito feliz também, viu, Ira? Fala dos seus projetos, dá aquela reforçada também pro povo visitar. Ai, que delícia! Eu quero agradecer. O papo foi maravilhoso. Adorei gravar esse cast. Adorei o desafio. Fazia muito tempo que eu não assistia um filme que me encantasse tanto quanto esse. Não que outros filmes não mereçam as suas gratificações, mas esse filme, ele mexeu comigo imensamente de várias formas, né? Para vocês que estão ouvindo, para vocês que gostaram do meu papo aqui também, gostaram de mim, queiram ouvir mais, queiram saber por onde estou, vocês podem me encontrar lá no Freak Zone Podcast, que fica no blog www.mundofreak.com.br. Lá nós também gostamos de temas não tão cults, né? Porque lá não é um blog de filmes, mas nós gostamos de temas bizarros, temas freaks, falamos sobre lendas urbanas, criptozoologias, assuntos que vocês também vão gostar de ouvir. E vocês também podem me encontrar lá no Pussycast, que é um blog, é um podcast sobre comportamento, relacionamento e sexo através de uma visão feminina. Também gostamos de temas mais polêmicos, mas com um gostinho mais doce para falar. E vocês podem também me encontrar no Twitter, né? @IraCroft. Ah, é. Esqueci a minha arroba. É @Tata_Poa. Esquecendo de falar das arrobas. Mas olha, obrigada, viu, Ira? Fiquei muito contente, sou fã do Pussycast, viu? Eu acho que o bate-papo lá é muito esclarecido, é um bate-papo assim que não... Apesar do nome Brincalhão, né? Que eu adorei, que parece que esse nome surgiu na Campus Party, né? Foi assim, nome, nós né? Eu e a Morena, nós já tínhamos um projeto que o Caverna Cast, que era o qual a gente participava, ele já estava extinto e fazia tempo que nós estávamos querendo montar um projeto e nós tínhamos uma ideia de fazer assim, algo que tivesse relevância. Nós não queríamos fazer um blog de nerdices, né? Não que a gente não goste, até porque a maioria dos nossos amigos tem, mas exatamente por isso, todos os nossos amigos têm, né? Então, quem seríamos nós no meio de tudo isso? Exatamente, e por isso que também na calçada a gente decidiu não falar de cinema, porque tem gente que faz isso melhor que a gente. Isso, exatamente, e nós não temos essa qualificação, sabe? A gente assiste filme, assistimos, quando nós vamos gravar um podcast sobre filme como aconteceu com esse, em especial, então nós vamos assistir com mais atenção, nós vamos estudar sobre ele, mas para fazer um podcast, por exemplo, semanal sobre filme, você tem que estar envolvido diariamente com isso, e o que não era o nosso caso. Então o que a gente resolveu? Vamos falar sobre aquilo que nós vivenciamos. E vivenciamos, compartilhamos e trocamos informações com outras pessoas. Vamos falar sobre relacionamentos. Todo mundo tem, todo mundo vive, tem novela, tem filme, tem séries. Então, assunto é que não vai faltar. Verdade, não. E aí acabou surgindo esse projeto. Sim. Não, e quem não tem pulse gosta de pulse, então não... Não tá todo mundo relacionado. Mas olha, eu acho muito, muito legal, cara. Eu espero que também nós consigamos fazer outras coisas. Aguardo ansiosa um convite lá pro Pussycast. Com certeza. Espero que um dia eu seja convidada. E a Morena, eu adoro também. Quero mandar um beijo aqui ao vivo, cara, que eu curto demais as opiniões da Morena Moraes, sabe? Muito divertida, muito interessante. Então, um beijoca pra todos do Pussycast também, viu? A todas, né? São duas mulheres. Né? Perfeito, então. Então, caro ouvinte, muitíssimo obrigada por ter nos acompanhado aqui no período desse podcast, conversar sobre mais um filme muito interessante aí, que também, fora do circuito, né? Foi um filme lançado no Brasil, mas é muito válido o pessoal procurar os outros trabalhos do diretor, né? Que é o Trem da Vida e o Concerto, que também são muito interessantes, né? E fechar aqui com chave de ouro aqui, mandando um beijão pra vocês. E pra você, moça, seja essa formiguinha, né? E tal, e dê o primeiro passinho em direção ao leão, beleza? Beijo! Nós estamos sendo as formiguinhas. Sensacional.